Nós estamos aqui com o André Greco. Tudo bom? Tudo bem? Beleza, Ei, obrigado. O prazer é meu. E o Dan, você... Que delícia voltar aqui. Não tempo, não? Ó, nós guardamos teu cartaz lá do Eles Não Usam Black Tie até hoje. Falei, não, tira esse cartaz daí. Tudo bom, Dan? Tudo ótimo, e você? Que bom estar aqui de novo. Tadzio. Que palavra estranha, Tadzio. É um nome. É um nome. É um nome Explica, me fala próprio. um pouquinho. É o nome do Tadzio. personagem É o principal. nome do personagem. Que conta a história de um garoto que é seduzido pela religião através de um padre. E aí a história começa com esse padre sendo recém-ordenado, rezando a primeira missa dele. E ele volta e relembra como começou. Como tudo começou. Como ele conheceu o Padre Enoque e se encantou pela religião. Padre Enoque. Que é o Padre Enoque, que iniciou ele na religião católica. Agora, eu li no release de vocês, que vão dizer que tem uma relação com a Morte em Veneza, do Thomas Mann. Sim, sim. Maravilha. E é uma obra né? incrível Uma e obra resultou num maravilhosa. filme lindo, né? Quino Visconti, fantástico. E esteticamente é um filme Quem perfeito. faz? É o Burt Lancaster? Eu não lembro quem é, acho que... Não era o Burt Lancaster. Eu não lembro se foi ele Acho quem que era, fez. sim. Será que era foi? O Burt Lancaster. E Ele se apaixonar por um garoto. Por um garoto, 10 ele anos, chega 12 ali anos, de né? barco. 13 anos, né? É a mesma história. É exatamente isso. É inspirado nele. E tem uma coisa, o Zen Salles, autor, inspirou-se no Morte em Veneza, só que ele deslocou isso para o contexto da igreja, né? Então é justamente esse o tema. E tem uma coisa na peça que eu acho bonita pra caramba, que é a mão do Dan, que é uma estética muito cinematográfica. Então a arte da peça, a direção de arte da peça, o tempo da peça, tem uma coisa que o Dan fez isso, e eu acho que A leitura que você deu para essa história. Eu disse para eles, nós estamos fazendo uma obra de arte, né? Não só o Morte, a obra como filme a referência também, primeira, sim, né? ela resulta numa obra estética muito bonita. Então, quando eu fui trabalhar a dramaturgia e a estética do espetáculo na direção, eu olhei para aquele texto e falei, eu preciso trazer uma referência também de direção nessa coisa toda. Então, o espetáculo é muito bonito visualmente. Ele tem um tempo, é um espetáculo de silêncio, é um espetáculo do que é não dito. Então ele é muito bonito, ele tem uma respiração, tem um andamento. Né? Exatamente. Que é atípico, viu, para o teatro contemporâneo de hoje em dia. Porque a gente vive uma época de... Né, time, né? Exatamente. Que eu me lembro que no Morte em Veneza, o filme do Luchino Visconti, o Luchino Visconti era como se diria, um decadentista, né? O poeta da decadência. Exatamente. Né? Então os filmes dele normalmente têm essa coisa, esse andamento, esse peso. Tudo tem um peso. Né? É mais ou menos por aí que exatamente essa narrativa. Ele traz também esse peso, esse tempo ao contar, essa respiração e essa decadência também, não só da história dos personagens, mas ele se arrasta para um lugar específico. E também tem a coisa da beleza do sagrado, né? Sim. Então, isso é uma coisa legal de se abordar, né? Porque a igreja tem sido tão malhada ultimamente e, de repente, você tem um lado da igreja que é um lado gostoso de você ver, né? Não sei se é muito gostoso esse espetáculo. Não sei se sim, porque a história né? Mas é justamente essa relação, né, do sagrado e sagrado, da nossa relação exatamente. com a religião. E o que... Porque a grande questão, acho que é quando você cerceia o homem dos seus desejos, né? Então, por exemplo, o celibato. Né? Tá mexendo com uma coisa que é muito complicada, porque é fisiológico, né? O desejo é uma coisa fisiológica. Então, e aí começa o embate, assim, dos personagens. Né? O que um projeta sobre o outro por causa dos seus desejos, enfim. Então, a relação do sagrado... Então, é nesse ponto que eu coloquei acho que a palavra não é nem gostosa. Quer dizer, você tem toda uma gama de significados que é a igreja, né? Exatamente. Símbolos e cargas de significados, tal, não sei o quê. E dentro disso você tem um ser humano ali. Sim. Você tem o cara que tem seus desejos, que tem suas necessidades, que você tem, né? É o frágil da história, né? Exato. E esse cara que acaba conduzindo a narrativa, então. Isso. E o espetáculo, ele propõe essa discussão, realmente, né? Ele trata do sagrado, ele pesca uma polêmica, que não só o celibato, mas o desejo, mas também ele vai beber muito na fonte da dúvida. Porque durante o tempo inteiro você não sabe se a aproximação do Tadzio por esse padre, ela é
religiosa, curiosa ou sexual. Mas existe um desejo. Esse desejo, ele move as personagens para um lugar específico, né? Agora, o espetáculo é muito bonito. A gente mexe você tem o padre, você tem o garoto... E a mãe do garoto. E a mãe do garoto. E tem uma que coisa... sabe ou não sabe. Então, ou não, é melhor não dizer. Na verdade, é ela quem impõe, né, essa questão do desejo. É ela quem acaba empurrando o garoto para o padre. Inicialmente, a gente conta para o público de uma forma apenas religiosa, porque é uma cidade muito pequena, uma cidade onde não se tem o que fazer, então a igreja, a religião, acaba sendo o entretenimento daquelas pessoas. Então, chegou um padre novo, aquilo vira um evento. Vira um evento. Então, ela acaba iniciando o menino. É um grande acontecimento da cidade. Ela inicia o menino na religião, posteriormente o menino começa a gostar e ela também, dubiamente, você fala, mas será que essa mulher está oferecendo esse garoto não só para ser padre também, mas coroinha, e o que ela está querendo mais? A gente planta na cabeça do público essa dúvida. Né? A gente nada é mostrado literalmente, a gente deixa o público fazer a reflexão. Porque realmente nas cidades, até hoje isso é assim, né? Nas cidades pequenas muitas vezes a opção também de vida para as pessoas ou é ser militar, né? Se engajar no exército, ou entrar na igreja, né? Virar padre, ou não sei alguma coisa, quer dizer, isso é muito comum até hoje em cidades menores, do interior afora, né? E também tem essa coisa e a coisa da mãe fomentar também é muito comum, né? E tem essa coisa da informação jogada, né? Que hoje em dia, inclusive, com a coisa das redes sociais e tal, assim, falou-se uma coisa, é a verdade. E aí as consequências ninguém pensa. Então, por exemplo, também é inspirado na escola base, no caso da escola base. Trágico, né? Que os donos foram acusados de pedofilia e, de repente... Foram colocados na fogueira, né? Literalmente, né? Que acenderam a fogueira e depois descobre-se que não era verdade e acabaram com a vida. Foi um escândalo, para quem não lembra, foi um escândalo, os donos da escola foram acusados de abusar sexualmente das crianças que frequentavam uma escola na aclimação. A sociedade tomou as dores, enfim, a imprensa inflamou a imprensa fomentou o prédio e aquilo virou um tormento. Destruiu a vida daquele pessoal. Quer dizer, acabou a escola, acabou a vida dos caras, eles perderam tudo e depois veio a descobrir que... O Tásio propõe essa reflexão também, porque é isso que os personagens caminham para esse lugar. À medida que vai se instaurando a dúvida de será que houve um abuso sexual do padre por esse menino, aquilo começa a pirar a mãe, começa a pirar os outros personagens também, e a gente termina na fogueira de Joana d'Arc. É bem simbólico. O espetáculo termina na fogueira da Joana d'Arc, a Inquisição instaurada ali para aquelas personagens. Quantas inquisições a gente tem, né? Nossa, a todo momento. Toda hora pinta uma inquisição nova. Exatamente. Maravilhoso. A gente acha que isso é coisa do medieval, mas não é, ela está aí, né? Ela continua acontecendo. É atualíssima. E muitas vezes, quer dizer, como é difícil nesse tipo de coisa, porque só, por exemplo, no caso, só o padre e o menino sabem o que realmente aconteceu, né? Exatamente. Só eles dois sabem, né? Ninguém mais sabe, o resto são tudo conjecturas, né? Exatamente. São coisas que você vai derivando um dado do outro e às vezes envereda por outros caminhos, né? Quer dizer, só eles realmente é que sabem o que aconteceu. O que houve de fato. O que houve de fato. Né? A gente tem umas fotos, eu pedi para o Leonardo colocar, nós estamos falando do Tadzio, que está em cartaz. Vocês mudaram o teatro agora, né? Mudamos. Vocês vão reestrear agora. Isso. Um espaço novo, o espaço da Companhia da Revista, que fica na Alameda Norte, exatamente. Em frente à Funarte, praticamente. Do Kleber Montanheiro, que, aliás, faz nosso cenário dos figurinos. Então, olha, deve ser lindo, porque o Kleber é de um capricho. O Fred Silveira faz a trilha sonora, que também o Fred é um ator de teatro musical, compositor incrível, enfim. Foi indicado ao prêmio agora por conta da trilha de Tásio. Aliás, vocês tiveram várias indicações. Tivemos, a gente está super feliz. Tivemos 2 indicações para o Prêmio Senin 2015. E é uma equipe realmente Quem está ali de bem mãe? bacana. É a mãe, né? Rita Giovanna é a mãe. Lucas Lentini é o Tásio. E eu faço o Padre Enoque. Você faz o Padre Enoque. Exatamente. Mais fotos? Aí o elenco. São só os 3, né? Quer dizer, tudo gira em torno Exatamente. Da mãe, do padre e do filho. Né? Ficam em cena quase que o tempo inteiro. Fazem contra-regragem, mudança de cenário. Bem, o espetáculo, apesar de ter essa narrativa mais lenta, mas ele é bem ágil também nas mudanças, nas cenas, nas trocas de
de tempo, nas projeções, porque lida muito com essa questão do que é real, do que é projeção, do que é inconsciente. Você diz projeção que... De projeção de desejo. Então tem coisa ali que você imagina que é um momento do personagem íntimo. Aquilo aconteceu de fato ou não. Né? Então o público vai sendo levado para um lugar que no final das contas cada um faz a sua catarse ali e daí julga. Porque é muito comum, né? Tudo a gente faz julgamento. Exatamente. Então a gente deixa o público também livre para julgar ali no final, para poder atirar a pedra. Atirar a pedra. E dizer o que eles realmente acharam, quem foi culpado, se houve a pedofilia, se não houve, se os personagens mereceram o fim trágico, enfim, tem toda uma discussão bacana. Que bárbaro, menino. Agora, um grande trabalho, hein? É um trabalho assim, muito gostoso de fazer, porque tem um aprofundamento, né? Foi uma empreitada boa, assim. A gente se reuniu no ano passado, esse texto é do Zen e veio para a gente fazer Satirianas, dos sátiros ali em novembro. Era um texto mais curto, era um monólogo de 20 minutos que eu fiz e aí teve uma repercussão muito bacana. E aí eu falei, putz, quero produzir esse texto e tal. A gente fez uma parceria de produção. E aí pensamos que tinha que ter um menino, porque a relação é muito importante, e a mãe era uma personagem muito forte. A mãe é uma personagem que realmente dá o start. Fizeram um monólogo, só existia a figura do padre. Só. Né, que ia narrando essa história toda. E o texto ficou muito potente, a encenação ficou muito potente. A gente fez 2 meses na primeira temporada, prorrogamos e agora acaba que é uma prorrogação também, né? Foi um trabalho que nos surpreendeu, assim, realmente, pelo tempo que a gente já está trabalhando e pelo que vem pela frente aí. Eu acho que também é uma coisa que atiça muita curiosidade. As pessoas vão ao teatro. Eu já recebi inbox em Facebook de padres dizendo assim, quero muito assistir. Falou, olha, é um tema delicado. Mas é uma questão que deve incomodar e deve preocupar, inclusive o pessoal da própria igreja, né? Sim. É uma discussão que está sempre quente. Que é o que eles falam. Lá, né? Mas tem que falar, a gente acha que tem que falar, eu quero quero ver e tal. Então... Tem que abrir, né, esse assunto, né? Tem que... E é tão específico, né? Quando o André me convidou para o exercício nas Satirianas, o que me chamou a atenção foi justamente o tema, porque... Não é sempre que cai na tua mão um texto que discute esse assunto com profundidade. Eu falei, puxa, tá aí uma possibilidade de eu poder contribuir com a minha visão, né? De eu poder contribuir um pouco. O que eu tenho para contar a respeito disso? Porque eu sou católico, criado na religião católica, batizado na religião católica. Então eu conheço de perto, sou de uma cidade pequena. Então tudo isso que o Tásio vive, a chegada de um novo padre, a rejeição de um padre novo, ou até mesmo a adoração de alguém que chega lá, um padre mais carismático, menos carismático, um padre que se preocupa mais em ajudar os mais carentes, ou um padre mais que reprime mais. Ele meio que vira um xerife daquela gente toda. É uma autoridade. Então, é uma autoridade. E eu vivi um pouco essas mudanças. Aquele padre que é tradicional e depois vira santo. Enfim, absurdos, Atílio. Porque eu sou de uma cidade muito pequena, então de 20 mil habitantes. E tinha períodos, um determinado padre lá, que eles sabiam que o padre fazia chover. Então, né, olha, hoje choveu porque o padre na missa falou tal coisa. E eu achava aquilo bonito, essa adoração, essa crença e essa fé. Quando me caiu o Tásio na mão, eu falei, puxa, eu vou resgatar o menino. Eu comecei a fazer teatro na igreja católica. Então, voltar para a igreja hoje é muito legal. É um resgate, né? Então, é minha contribuição ao tema. Você sabe que eu estudei em colégio católico, eu estudei no Colégio do Carmo, que não existe mais, né? Mas era um colégio só de padres, não sei o quê. E o que rolava de história também sobre os padres, né? O que eles faziam, o que eles podiam fazer. Sim, né? Tinha o cemitério dos padres. Exatamente. No recanto, né? Então os padres estão enterrados ali um campo sagrado, não sei. Né? É muito legal, é muito bonito isso, na verdade. Né? Isso é uma vida bonito. que causa curiosidade. Né? Causa curiosidade. Assim. As pessoas querem entender melhor como é que funcionam as coisas ali. Né? Tem todos os rituais, né? São coisas muito bonitas. E tem os bastidores. E tem os bastidores. A gente trata do tema com muito respeito também. Então, é curioso porque quando é um tema os muito padres... perigoso. Sim. É fácil você resvalar para uma solução fácil. É curioso quando os padres entram em contato né? querendo assistir, né? E até... Mas é um espetáculo que ele propõe uma discussão muito interessante, uma discussão atual, que a gente não pode fechar o olho para ela.
e fingir que não existe, mas a gente trata do tema com muito respeito, assim, a gente não é maniqueísta em momento algum. Isso é uma das coisas que mais me preocupou quando eu fui contar esse material, transformar isso em teatro. Eu tive um profundo respeito e um cuidado nas cenas de nudez, nas cenas icônicas. A gente mexe com muito símbolo, né, com Bíblia, com coisas, né, com cruz. A gente mexe com coisas muito sagradas. Então, é tudo feito com muito respeito, com muito cuidado. E uma delicadeza. Para provocar mesmo a discussão. Uma delicadeza que o cinema europeu ensinou a gente e eu apliquei isso no teatro. Que bárbaro, eu estou louco para ver o Tádzio. Por favor. Vou ver agora na reestreia. Reestreia é sábado, é isso? Amanhã. Amanhã? Quinta? É de quintas e sextas. Quintas e sextas. Quintas e sextas no espaço da Revista. Da Revista, que é um espaço novo super bonito. Bonito mesmo. Ali na Alameda Notman, em frente ao... A Funarte. A Funarte. Se for de metrô Santa Cecília ali, um quarteirão, fácil de chegar. Né? Quintas e sextas até quando lá? Até dia 30 de outubro. 30 de outubro, uma boa temporada, legal. São 2 meses. Legal. Vou lá. Esperamos. Obrigado. André, brigadão. Obrigado pelo espaço, mais uma vez. É sempre um prazer vir aqui.